do Brasil cresce 0,9% no 2 graus trimestre de 2023, diz IBGE. Resultado vem depois de uma alta de 1,8% no primeiro trimestre deste ano. O Produto Interno Bruto, PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023. Na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira 1º. Este é o 8º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. O saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no primeiro trimestre, com uma forte expansão da agropecuária. No segundo trimestre, a agropecuária seguiu em alto patamar. Houve um leve recuo de 0,9%, vindo de uma base de comparação alta do período anterior, quando havia disparado 21%, na maior alta para o setor desde 1996. Os resultados do período foram revisados pelo IBGE nesta sexta-feira. Mas o desempenho positivo do PIB veio espalhado também nos demais setores, puxado por bons desempenhos dos serviços, 0,6%, e da indústria, 0,9%. Considerando que o setor de serviços equivale a 70% do PIB, seu desempenho tem o maior peso no resultado total de crescimento no período. Principais destaques do PIB no segundo trimestre: serviços, 0,6%, indústria, 0,9% agropecuária, menos 0,9% consumo das famílias, 0,9% consumo do governo, 0,7% investimentos, 0,1% exportações, 2,9% importação. 4,5% melhora para o trimestre. O comparativo com o segundo trimestre de 2022 mostra resultados fortes em todos os setores, exceto os investimentos. O resultado geral do PIB foi de alta de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A agropecuária tem crescimento relevante em relação ao ano passado, com alta de 17% entre um trimestre e outro. É o melhor resultado entre todos os setores analisados. De acordo com o IBGE, houve bons desempenhos especialmente em culturas de soja, o milho, o algodão e café. A agropecuária representa cerca de 8% do PIB nacional. No interanual, o grande destaque é a agropecuária, com a safra de soja concentrada no primeiro semestre. O PIB continua acelerando, mas já se nota uma desaceleração com a política monetária fazendo efeito na economia. A indústria teve alta de 1,5% no mesmo comparativo entre os segundo trimestres. O Instituto aponta destaque para a indústria extrativa, que subiu 8,8% entre um período e outro, apoiada na cadeia de petróleo e minérios ferrosos. Já os serviços tiveram alta de 2,9% e foram beneficiados pelas atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 6,9%. Os seguros foram destaque por aumento de demanda por parte da sociedade, enquanto houve redução de sinistros, afirma o IBGE. O mercado de trabalho continua forte e a inflação deu uma arrefecida. Apesar de os níveis de endividamento continuarem altos, tivemos medidas governamentais que incentivaram o consumo. Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. Os incentivos fiscais em questão vêm tanto do governo anterior como do atual. Um dos efeitos é resultante do programa de descontos para carros populares do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que concedeu descontos de R$ 2.000 a R$ 8.000 para carros de pequeno porte, com valor total de até R$ 120 mil. Foram mais de 125 mil veículos vendidos em um mês, entre junho e julho. Ao todo, foram liberados R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões previstos em descontos para essa modalidade. Os R$ 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos, causada pelo desconto no preço final dos veículos. Outros destaques deste ano são o reajuste de valores do Programa Social Bolsa Família, que impulsiona o consumo no setor de alimentos, e do aumento real do salário mínimo. Vindos do ano passado, do governo de Jair Bolsonaro, PL, ainda se arrastam efeitos, por exemplo, da desoneração de combustíveis. Em especial nos preços do diesel, a iniciativa conteve o preço da cadeia de transportes, que deságua em bens e alimentos. Outro ponto: a bandeira verde nas contas de energia elétrica também favorece o consumo, aponta o Instituto. Na comparação interanual, o período de 2022 ainda contava com majoração de preços por conta do período de escassez hídrica.
Palis, do IBGE, aponta que o consumo de energia cresceu 6,6% neste trimestre em relação ao ano passado e o ganho entra no consumo das famílias e investimentos em queda ainda. Sob ótica da demanda, houve também alta do consumo do governo, que cresceu 0,7% na margem. O quarto resultado positivo seguido, e subiu 2,9% na comparação anual. De acordo com Rebeca Palis, houve aumento dos investimentos em saúde pública e começaram a entrar nos resultados o efeito das obras públicas, um desembolso tradicional em anos anteriores àqueles de eleições municipais. Já os investimentos, chamados pelo IBGE de formação bruta de capital fixo, teve estabilidade no trimestre, 0,1%, mas veio de queda de menos 2,6% no ano. É o único setor do PIB com resultado negativo. Palis, do IBGE, explica que o resultado é ligado à queda da produção interna de bens de capital, itens usados para a produção de outros produtos, como máquinas e equipamentos. A taxa de investimento foi de 17,2% do PIB, inferior à do mesmo período de 2022, 18,3%. Resultado acima das expectativas. As projeções do mercado financeiro para o PIB neste trimestre eram de uma alta de 0,3%. Já para o resultado econômico em 2023, as projeções apontam para um crescimento de 2,31%. As informações são do último Boletim Focus, relatório do Banco Central, BC, que reúne as expectativas das principais instituições financeiras. Na análise da CM Capital, o crescimento muito acima da expectativa faz com que as projeções para o PIB se tornem ainda mais positivas para 2023. Mas os analistas pontuam que a composição do crescimento segue preocupando em função dos vetores que a impulsionam. Vimos alguma reação dos motores domésticos de crescimento no segundo trimestre, muito embora ela tenha sido causada por motivos que não necessariamente um crescimento orgânico da nossa economia, diz Matheus Pisani, economista da CM Capital.